Olá, eu sou a doutora Estela Giordani e hoje estou aqui no primeiro Congresso Nacional Online de Saúde Emocional para falar para você que é pai e você que é mãe sobre o seu poder na saúde emocional do seu filho. Como você que é pai ou você que é mãe pode gerar a saúde emocional para o seu filho. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou fundadora do Instituto Identitar. O Instituto Identitar é uma empresa que possui mais de 10 anos e que tem a especialidade de fazer a formação humanista para pais e professores. O objetivo do Instituto Identitar é auxiliar tanto pais quanto educadores na educação das crianças, auxiliar os pais e as mães. No Instituto Identitar, eu tenho desenvolvido um método que chama a leitura inteligente. Para que serve a leitura inteligente? A leitura inteligente serve para auxiliar tanto pais quanto professores a ajudar a criança a desenvolver o seu intelecto, a criança a adquirir principalmente o gosto pelo estudo através de um método de leitura que faz com que a pessoa, a criança, compreenda o conteúdo daquilo que ela lê. Nesse projeto, eu desenvolvo um programa que é um programa de formação online para pais e tenho também uma fanpage que possui mais de 74 mil seguidores. A fanpage Doutora Estela Giordani. Nela eu dou sacadas todos os dias, posto sacadas todos os dias sobre como os pais podem viver melhor com os seus filhos. Além disso, no programa que eu desenvolvo, o programa Mãe Feliz, eu ensino todos os meus segredos, é um programa 100% online para os pais, para auxiliar os pais na educação dos filhos. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre os poderes que você que é pai, você que é mãe, você possui para transformar a saúde do seu filho, para transformar a vida do seu filho em saúde emocional. E por que eu estou trazendo esse assunto e por que eu considero esse assunto muito importante para você que é pai, você que é mãe? Principalmente porque tudo que acontece na infância, lá no interno, lá na família, vai repercutir depois lá na idade adulta. Ou seja, a pessoa quando for adulto vai refletir exatamente tudo o que aconteceu com ela quando ela era criança. Por isso é muito importante nós compreendermos como os pais podem auxiliar na saúde emocional do seu filho, porque é exatamente a saúde emocional que vai garantir uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada do seu filho. E qualquer pai, qualquer mãe, eu tenho certeza que gostaria disso para o seu filho. Eu vou abordar a problemática do poder da saúde emocional que você que é pai, você que é mãe possui sobre o seu filho, a partir de uma perspectiva que não só considera o evitar, ou seja, você, a partir dos 4 pilares, você pode evitar os problemas de saúde emocional do seu filho, você pode resolver, se você quiser, os problemas de saúde emocional, mas também você pode promover a saúde emocional do seu filho. Quando eu falo de saúde emocional, o que eu entendo? A saúde emocional significa que nós auxiliamos a criança, a pessoa, a ter a maturidade emocional. O que significa isso? Significa que cada um, a criança, ou depois o jovem, ou depois o adulto, consiga administrar bem a sua vida emocional. Isso significa que quando ela está diante de um problema, ela não perece, ela não cai, ela não desanda. Ela sabe resolver, ela consegue enfrentar com alegria, ela consegue utilizar os seus recursos interiores para resolver os problemas que ela tem do seu dia a dia, os seus problemas existenciais. Porque se nós não temos
este equilíbrio emocional, se nós não temos a saúde emocional, o que pode acontecer? O problema da saúde emocional é um problema muito grave que não só repercute nos problemas emocionais, por exemplo, as obsessões, os medos, os traumas, os desajustes de comportamentos, desajustes sociais, mas também podem gerar doenças psicossomáticas. Praticamente 100% das doenças possui origem psicossomática. E por isso os primeiros anos são definitivos. Os grandes gênios da humanidade que estudaram o comportamento humano, que estudam a saúde, dizem que o problema da saúde, quando adulto, ele sempre tem relação com aquilo que se viveu lá no interior da primeira infância, lá nos primeiros anos de vida, quando a pessoa era criança, quando ela estava sendo educada. Mas por que acontecia ou por que acontece tudo isso? Acontece tudo isso porque muitas vezes o pai ou a mãe, quando se relacionam com o filho, não sabem se aquilo que estão fazendo com o filho vai gerar saúde ou vai gerar algum tipo de problemática para o filho depois quando ele chega na idade adulta. E aí então é muito tarde, muitas vezes até para tratar de muitas das doenças, sejam elas emocionais ou sejam elas físicas, ou a gente pode dizer ainda, sejam elas em nível social. E você poderia dizer assim, tá, mas muito bem, quem é você para afirmar que os problemas de saúde emocional ou os problemas de saúde física que depois as pessoas têm quando adultam, nascem na infância? Qual é a sua autoridade? Quem é você para você dizer isso tudo aqui para mim? Você não está falando um monte de bobagem, um monte de balela? Não, na verdade não. Então eu vou te dizer da onde que eu tirei tudo isso. Então o primeiro ponto é que eu, ao longo do tempo, eu tenho 32 anos de experiência de trabalho com orientação de pais, com trabalho de formação de mães, formação de professores e também formação de psicopedagogos. São 32 anos que eu tenho de experiência e 11 desses 32 anos são de experiência clínica de trabalho com esse tipo de situação. Tanto observando que os problemas emocionais, eles geram problemas de aprendizagem, mas também geram problemas de saúde. Um outro aspecto que me dá autoridade é todo o meu estudo. Eu tenho a formação em pedagogia, eu tenho a formação de mestrado e tenho a formação de doutorado e também tenho uma formação profissional em psicologia. E dentro dessa formação, as coisas que eu mais estudei foram a respeito da saúde emocional das crianças. Como nós adultos podemos promover a saúde emocional da criança ou como nós adultos podemos promover a doença dos seus sentimentos, a doença das emoções e por isso acarretar os problemas psicossomáticos. Um outro elemento que me dá autoridade são os resultados, porque não basta a minha experiência, não basta a minha formação se eu não tenho os resultados. Ou seja, quando eu faço a intervenção clínica, quando eu faço a orientação, eu sei que aquilo dá o resultado. Eu sei como, porque os pais e as mães, as professoras, as psicopedagogas aplicando o meu método, elas chegam rapidamente aos resultados conforme são previstos. Então, quando nós falamos da saúde emocional, nós temos 4 pilares. 4 pilares que vão evitar, que vão resolver e que podem promover a saúde emocional do seu filho. Muito bem, o primeiro pilar diz respeito ao ambiente. O que significa isso? Quando nós pensamos no ambiente, nós pensamos em vários elementos. Nós pensamos naquilo que contém o indivíduo. E eu vou dar um exemplo, fica mais simples de você entender. Por exemplo, qualquer vírus, ele só se desenvolve se ele tiver o contexto, se ele tiver um ambiente adequado. Se não tiver aquelas condições ambientais, o vírus não tem como se desenvolver. Não tem as premissas, ele não tem os elementos necessários para poder se sustentar. Assim também, os problemas emocionais. Se nós queremos evitar os problemas emocionais, nós temos que tratar do ambiente. Quem está nesse ambiente? O que é esse ambiente? Esse ambiente compõe aonde mora, aonde vive a criança, com quem ela interage, qual é a casa, qual é o lugar, como ela dorme, como ela come,
como ela estuda, onde ela estuda, com quem ela convive, ou seja, todo esse ambiente. Como é que é esse ambiente? Ele é um ambiente hostil, ele é um ambiente nervoso, ele é um ambiente agradável, ele é um ambiente amigo, ele é um ambiente respeitoso, ele é um ambiente não é ofensivo à dignidade daquela pessoa. Como funciona esse ambiente? Então, esse é o primeiro ponto. O ambiente significa a cultura, significa todo o ecossistema, todas essas condições de amor, de alegria, de prazer, de amizade, de convivência. Se é um ambiente bom ou se não é um ambiente bom, se é um ambiente favorável ou se não é um ambiente favorável. Então, primeiro pilar da saúde emocional é nós cuidarmos do contexto, é nós cuidarmos do ambiente que a criança vive, que seu filho vive. Como é esse ambiente? Ele é um ambiente positivo, que significa porta saúde emocional ao seu filho, ou é um ambiente negativo, significa que não tem as condições necessárias para desenvolver a saúde emocional do filho. E quando eu digo saúde emocional, eu quero me reportar ao elemento de alegria, de prazer, de respeito, de admiração, de confiança, de segurança. Quando nós falamos também de ambiente, nós podemos falar do espaço externo, mas também nós falamos do espaço interno, ou seja, como são vividas as emoções dentro desse contexto familiar. Já falei do sentimento de segurança, do sentimento de confiança, do sentimento de amor, ou existe um sentimento de controle ao invés de amor, ou existe, em vez da confiança, o controle. Como é vivido todos esses sentimentos neste contexto que a criança está envolvida? E por que isso é importante? Porque a criança é uma esponja. Uma esponja, se essa esponja está num balde de água limpa, nós vamos ter uma esponja limpa. Se essa esponja está imersa em um balde de água suja, nós vamos ter uma esponja suja. Isso significa que a saúde emocional da criança vai depender imediatamente do contexto o qual o seu filho está inserido. O segundo pilar são as pessoas. Como são as pessoas neste ambiente? Como é a relação entre as pessoas? Existe respeito entre o pai e a mãe? Existe amor entre o pai e a mãe? Existe alegria entre o pai e a mãe? O pai e a mãe se relacionam por meio de alegria, por meio de uma necessidade, por meio de um prazer, ou por meio de uma necessidade, ou por meio de um compromisso, ou por meio de uma imposição, ou por meio de um costume. Isso significa que as relações que são vividas no contexto do ambiente faz toda a diferença. E por isso, como é vivida a relação do pai e do filho? Como é vivida a relação da mãe com a criança, com o filho? Todas essas relações, elas impactam diretamente na saúde emocional do seu filho. E isso significa que se você pode rever e auxiliar e gostaria de auxiliar a desenvolver a saúde emocional do seu filho, você pode rever também como está este conjunto das relações entre todos os elementos que convivem neste contexto da família. O terceiro pilar é o pilar do significado, como cada pessoa vive estas relações afetivas dentro da família. Será que cada um vive do mesmo jeito? Não. As pessoas vivem de formas diferentes. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu fiz uma pesquisa a respeito do problema de aprendizagem das crianças, eu comecei a observar, por exemplo, que no grupo que eu estudei, nas pessoas que eu estudei, nas crianças que eu estudei, era muito comum, e isso também na minha experiência clínica eu verifiquei, era muito comum estar associado o dormir com a mãe com o problema de aprendizagem. Agora, sempre é problema dormir com a mãe, o filho dormir com a mãe ou dormir com o pai? Não. Mas neste caso, o que acontecia? Neste caso dos problemas de aprendizagem, as crianças, porque dormiam com as mães,
significavam dentro delas que elas substituíam o pai, ou seja, na hierarquia familiar existe o pai, a mãe e os filhos. E as crianças começavam a confundir isto porque dormiam com a mãe. Então, o companheiro da mãe não era mais o pai, e sim o filho. E com isso gerava um conflito intelectual, mas também um conflito emocional para a criança. E isso fazia com que a criança respondesse inadequadamente aos estímulos da aprendizagem escolar. E na medida em que se retirava as crianças a dormirem, faziam as crianças dormir no próprio quarto, com um método passo a passo, nós verificávamos que a criança retornava à vontade de estudar, retornava de fato, à vontade de aprender. E resolvia o problema de aprendizagem, obviamente, da criança. Mas isso não significa que agora, que se você dorme com o seu filho, vai acontecer o mesmo problema ou vai gerar algum tipo de conflito emocional em relação ao seu filho. Gera quando o seu filho, dentro de si, constrói um significado em relação àquela atitude. Você ou a mãe também, neste caso, a mãe também gerava um tipo de sentimento. Ela, na ideia dela, no interno dela, em função de todo o universo interior inconsciente que a mãe possui, significava o filho como um parceiro, o parceiro afetivo. Que no caso, ela substituía, em vez do parceiro afetivo ser o marido, o esposo ou o amante, o parceiro afetivo se tornava o filho ou a filha. E neste caso, com a substituição dos parceiros afetivos, o que ocorria? Ocorria essa fusão, essa incapacidade da criança distinguir o papel dela como filho e o papel dela como parceiro afetivo da mãe, e isso gerava para ela problemas de aprendizagem. Em todas as crianças acontecem isso? Não, não é em todas. Mas com esse exemplo eu quero te mostrar que quando nós queremos a saúde emocional, nós também temos que verificar o significado atribuído lá dentro dos sentimentos, tanto da criança quanto dos adultos que vivem esses papéis. O quarto pilar, que é o pilar que está perpassando por todos os outros três pilares, o pilar do ambiente, o pilar das pessoas, o pilar daquilo que é codificado como sentimento interno, tanto do filho quanto da mãe ou quanto dos adultos que estão convivendo neste meio da família. O quarto pilar é o adulto mãe. E o que significa adulto mãe? O adulto mãe significa o adulto de máxima referência para a criança. E quem é esse adulto? É aquele adulto que, quando nasce a criança, alimenta, coloca a dormir, limpa, faz toda a higiene, que cuida da criança, que provê a sobrevivência daquela criança. E esse adulto começa a construir esta relação de máxima referência ao pequeno. Por isso, a este adulto nós denominamos adulto mãe. Não necessariamente é a mãe biológica, é a mãe mesmo da criança. Pode ser uma babá, pode ser uma vovó, pode ser uma titia, pode ser um papai, mas é um adulto que faz a máxima ligação e referência afetiva com o filho. E o ponto é esse: será que esse adulto constrói o ponto de segurança da criança no interior do adulto ou o ponto de segurança é no interior da própria criança? E essa é uma diferença muito grande. Se nós quisermos a saúde emocional para a criança, nós devemos fazer com que a criança se paute cada vez mais dentro de si mesma. Então, o adulto deve fazer a criança ter a si própria como referência e não ter como referência o adulto. Portanto, o eu da criança deve estar, o adulto deve auxiliar a criança a centrar o próprio eu em si mesma, dentro dela, e não centrar o eu da criança no adulto, porque senão isso gera problema de saúde emocional. E qual é o problema?
gera insegurança, gera inadaptação, a criança não sente segurança, a criança não se sente capaz e muitos outros problemas, muitas outras coisas fundamentais. Ela começa a construir todo o universo de referência no outro fora dela. E quando nós construímos todo o universo de referência no outro, nós negamos a nós mesmos, nós nos sentimos vazios dentro de nós mesmos e nós começamos então a nos definhar como ser humano. Nós nos sentimos fracos e nós não nos sentimos pessoas fortes, pessoas capazes de conduzir a nossa vida e de administrarmos os nossos pequenos problemas. E o adulto mãe é fundamental na saúde emocional da criança, pelo menos até os 16 anos. Então, principalmente quando eu trabalho em clínica, desenvolvendo, auxiliando as crianças a resolver problemas, tanto problemas de comportamento, como problemas de saúde emocional, quanto problemas de aprendizagem, sempre nós verificamos este ponto, que se nós auxiliarmos o adulto de máxima referência, é o adulto de máxima referência que vai auxiliar a criança a tomar o caminho da sua sanidade emocional. E, portanto, o adulto mãe pode sim determinar, pode garantir todas as premissas para que o filho possa ter a sua própria vida. Agora, a criança, também como ser inteligente, é capaz de escolher fazer o bem, fazer a sua sanidade. Contudo, existe um grande peso do ponto de vista da mãe, porque a criança, ela segue aquilo que o adulto faz. A criança é guiada por aquilo que observa o adulto fazendo. Então, é esse o peso que nós, os adultos, temos na saúde emocional da criança. Certamente, dentro dela, ela pode decidir tanto seguir quanto não seguir, o bem ou o mal. Mas, se ela tem uma referência forte do adulto que lhe dá a estrada, ela terá muito mais força interior de seguir o bem. E por isso, nós, os adultos, somos esta mão invisível que sustenta, tanto do ponto de vista do exemplo, da capacidade da criança escolher o que é bom para ela, o que faz bem, mas também como uma mão que pode trazer para a criança o medo, que pode trazer para a criança a insegurança, que pode trazer para a criança os problemas, que pode trazer para a criança a hostilidade, uma mão hostil que representa o medo, que representa a não saúde, uma mão que representa o sufocamento das suas potencialidades, o sufocamento dos seus recursos interiores e de utilizar os seus recursos interiores para resolver as suas problemáticas existenciais. E com isso tudo, você, conhecendo este conteúdo desses 4 pilares importantes que você pode gerar a saúde emocional do seu filho, você pode auxiliar o seu filho a garantir o seu filho a ter uma saúde emocional em toda a sua vida, tanto agora, quando pequeno, mas também depois, quando ele se torna um adulto. Portanto, você tem o poder soberano, você tem a chave da saúde emocional do seu filho. E isso significa que você tanto pode auxiliar o seu filho a construir a maturidade emocional, como você pode auxiliar o seu filho a construir uma imaturidade emocional. E o que significa imaturidade emocional? Imaturidade emocional significa, por exemplo, nós temos pessoas de 30 anos de idade que se comportam como crianças de 5 anos de idade em algumas circunstâncias, que fazem birra aos 50 anos, que são teimosas aos 45 anos, que são brigonas e que não conseguem suportar pequenas frustrações. E isto significa pessoas que são incapazes, que não têm maturidade nos sentimentos, não têm a maturidade emocional. E, portanto, todos os pais, todas as mães têm o poder de auxiliar a criança a não desenvolver problemas psicossomáticos, como o problema das desobediências, o problema das birras ou problemas dos comportamentos inadequados. E qual é o segredo para você que é pai, você que é mãe,
garantir a saúde emocional do seu filho? É muito simples. O segredo é que primeiro você deve cuidar do contexto, do ambiente, depois deve cuidar das relações, como correm as relações nesse ambiente, depois deve cuidar também da sua própria saúde emocional. Mas deve saber auxiliar o seu filho a ser grande para si mesmo, construir a grandeza dentro de si, dentro do próprio filho. Essa é a grandeza que cada pai, que cada mãe, é o legado que cada pai e cada mãe pode auxiliar, pode dar para cada filho. E é muito lindo quando nós encontramos pais que auxiliam os filhos a se tornarem grandes dentro de si mesmos. E, portanto, quando nós temos, por exemplo, um pé de macieira, e nós observamos que existem problemas na saúde da maçã, o que nós fazemos? Nós cuidamos da maçã ou nós cuidamos da macieira? Nós cuidamos da macieira. E exatamente essa é a ideia do programa Mãe Feliz, essa é a ideia da saúde emocional para o seu filho. E o programa Mãe Feliz, ele nasceu por quê? Porque eu considero muito importante os pais conhecerem um método para auxiliar na educação dos filhos. E nesse método, eu ensino os meus segredos. Como qualquer pai ou qualquer mãe pode aplicar este método para facilitar na educação do seu próprio filho. Um outro motivo, qual a importância de conhecer um método do programa Mãe Feliz? Porque neste método você vai aprender a não mais se preocupar, a não mais se incomodar quando você precisa fazer algum tipo de correção para o seu filho. Você não precisa mais colocar ele de castigo, você não precisa ficar falando mais 500 milhões de vezes para ele te obedecer. E com isso, o terceiro elemento é que você vai economizar muito tempo, vai economizar muito dinheiro e vai ter em troca apenas alegria do convívio, do prazer de conviver bem com o seu próprio filho. Além disso, você vai eliminar todos os riscos. Por quê? Porque é um método que é testado. E além de ser um método testado, é um método que tem o meu total e 100% acompanhamento. Eu te pego pela mão e te ajudo a você resolver os problemas que caso você venha a ter com o seu filho, mas principalmente te ensino a como você conviver melhor, ter mais eficiência na educação do seu filho. Além disso, é um método rápido, é um método fácil, é um método econômico, mas 100% eficiente. O programa Mãe Feliz, ele é constituído por um método simples e eficiente. E nele você aprende a como corrigir os comportamentos inadequados do seu filho e fazer com que seu filho comece a te obedecer, comece a te respeitar, comece a te ouvir, deixe de fazer aquelas birras, deixe de fazer todos aqueles comportamentos que muitas vezes te deixam irritado e que não fazem você desfrutar da sua experiência de ser mãe de uma maneira agradável, de uma maneira feliz. E esse método eu ensino para você, até 2 semanas resolve os problemas. E além disso, é um programa que você pode fazer as aulas online. As aulas são 100% online, que você pode assistir quando você quiser. Está gravado numa plataforma. Você pode assistir várias vezes a mesma aula e quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Este programa tem 30 dias de garantia. Se caso você adquirir o programa, você achar que esse programa não é para ti, que não te ajudou, você só me manda o e-mail e eu devolvo todo o seu investimento. E se você quiser fazer parte do programa, você manda um e-mail para o e-mail que está aqui ou faça um contato pelo site. Eu deixo também os meus endereços, meu telefone. Se você quiser falar comigo, basta me mandar um recado no WhatsApp ou também no Facebook ou também pelos meus e-mails que eu vou te responder. Eu gostaria de
retomar o argumento fundamental da minha conferência, que foram os 4 pilares que garantem a saúde emocional para o seu filho. Não só garantem a saúde emocional, mas evitam os problemas. Se caso tem problemas, fazem com que você seja capaz de resolver os problemas e também permitem que nunca mais ocorram problemas de saúde emocional para o seu filho. E trouxe também para ti a novidade de fazer parte do programa Mãe Feliz. Eu gostaria de agradecer a sua presença neste congresso, por ter me acompanhado nessa conferência, e eu desejo para ti toda a felicidade do mundo. Um beijo grande e eu espero ainda te encontrar.